Meus amados e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a poderosa Palavra de Deus. A palavra que transforma, que dá vida e vida com abundância. Eu quero ler para todos vocês a Palavra de Deus. E espero que vocês meditem nessa palavra, porque ela é o verdadeiro alimento para a sua alma, o seu espírito. Quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para a nossa diaconisa Aparecida, a paz do Senhor Jesus para a irmã Cibele, o irmão Max, a paz do Senhor Jesus para a irmã Sara, irmão Gabriel, irmão Lucas. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Francimar, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa palavra neste momento. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, isso mesmo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, 28 e 29. Apenas 3 versículos para a nossa meditação. Diz assim o versículo sagrado, palavras do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo falando, viu? Diz assim, Jesus falando, trabalhai não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Que palavras maravilhosas, né? Essas palavras que foi lida nesses 3 versículos, louvado seja Deus. Jesus estava aqui dizendo, louvado seja Deus, para uma multidão de pessoas que estavam ao redor dele. Louvado seja Deus. Ele tinha anteriormente multiplicado os pães e os peixes e dado de comer a uma grande multidão de pessoas, e o povo ficou feliz, o povo ficou maravilhado, quem é que não ficava, né? Louvado seja Deus. E ele se deslocou para uma outra localidade, e o povo saiu à procura dele. Louvado seja Deus, saiu à procura dele, glória a Jesus, e foram num lugar, não encontraram ele, foram em outro lugar, aí o encontraram. Mas as pessoas não estavam, louvado seja Deus, procurando ele para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Não. As pessoas estavam procurando ele porque gostaram dele ter alimentado mais de 10.000 pessoas, multiplicando os pães e os peixes, e as pessoas não quiseram ter trabalho, louvado seja Deus, de trabalharem, de providenciarem os seus alimentos, queria toda hora que precisasse, Jesus simplesmente fizesse um milagre e desse comida para eles. Louvado seja Deus. Então foi quando Jesus disse para eles, trabalhai, louvado seja Deus, não pela comida que perece, louvado seja Deus. Jesus disse para aquela multidão, vocês trabalhem, vocês se esforcem, trabalhar é se esforçar. Então Jesus estava dizendo, vocês se esforcem, louvado seja Deus. Vocês se esforcem para conseguir, para se alimentar, louvado seja Deus, não só da comida que perece, louvado seja Deus. Ele não estava dizendo que as pessoas não deveriam trabalhar fisicamente. Claro que deveriam trabalhar, louvado seja Deus. Mas que as pessoas não trabalhassem só pela comida que perece, louvado seja Deus, que é a comida que nós comemos dia a dia, louvado seja Deus. São milhares e milhares de pessoas que se esforçam, louvado seja Deus, se dedicam, dão tudo de si, louvado seja Deus, saem cedo da manhã, louvado seja Deus, às vezes pegando 2 transportes, às vezes a pé, louvado seja Deus,
para uma longa jornada, para trabalhar, para conseguir o pão de cada dia para si, para os seus familiares. Não estão errados, não estão certos, louvado seja Deus. Mas não se esforçam para alimentar a si mesmo, nem alimentar a sua família com a palavra de Deus. Porque a comida que nós comemos aqui dia a dia, essa comida, que é a que Jesus está falando, ela perece, ou seja, ela se estraga. Então Jesus está dizendo, vocês trabalhem, vocês se esforcem, agora não se esforcem só pela comida que se estraga, que vocês comem hoje e amanhã ou depois é lançado fora e tudo se acabou, tudo se estragou-se. Mas vocês se esforcem para se alimentar da comida que permanece para a vida eterna. Pastor, e qual é a comida que permanece para a vida eterna? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, é pão e é água. 2 ingredientes necessários para se viver. Comida e bebida, né? Pão e água. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus é exatamente esses 2 ingredientes. Ela é pão e é água. Então, como sendo pão, Jesus diz que nós devemos se esforçar para se alimentar dela. Porque essa comida, nós se alimentando dela, louvado seja Deus, essa comida ela vai permanecer, ela não vai se acabar. Ela não se estraga. Ela vai permanecer para a vida eterna. Louvado seja Deus. Ela serve para nós nos fortalecer aqui, nos ajudar, tanto aqui nessa vida física, como na vida eterna. Já o alimento que nós comemos serve só para aqui, para essa vida aqui, não é verdade? Então Jesus disse, trabalhai, se esforcem, não pela comida que perece. Louvado seja Deus. Não pela comida que perece. Glória a Jesus. Ele diz, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, louvado seja Deus, Jesus estava em um grande jejum, louvado seja Deus, e o diabo foi tentar ele. E foi tentar Jesus, querendo que ele transformasse pedras em pães para comer. Então Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o homem não é como os animais vivem só de comer. Louvado seja Deus. O ser humano não é assim. O ser humano não vive só de comer, não depende só de comida. Louvado seja Deus. Apesar que existem muitas pessoas também que, sinceramente, viu, come direto, come bastante, que não é brincadeira, viu? Tem pessoas que comem no mínimo 6 vezes por dia. Glória a Jesus. Não estou falando contra isso, mas que às vezes essas pessoas que se alimentam até 6 vezes por dia ou mais, não alimentam o espírito, a alma, uma vez sequer com a palavra de Deus. Então é o que Jesus está dizendo, vocês se esforcem. Vocês se esforcem não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece, que é a palavra de Deus. E ele diz, a qual, glória a Jesus, o Filho do Homem vos dará. A qual, ou seja, essa comida que permanece para a vida eterna, que é a palavra de Deus, Jesus está dizendo, o Filho do Homem, ele, Jesus Cristo, vos dará. Ele não dará só a uma, a 2 pessoas, não. Ele dará a todos. Vos dará. O Filho do Homem nos dará a comida, o verdadeiro alimento que permanece para a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas ele dá a comida, mas é preciso eu e você sentar para se alimentar dela, né? É preciso eu e você reservar um tempo, louvado seja Deus, para meditar na palavra de Deus, para examinar a palavra de Deus, para se alimentar dela. Porque o pai, por exemplo, o pai de família, ele trabalha para botar comida na mesa para a sua família se alimentar. Mas os filhos têm que ocupar o seu espaço na mesa, louvado seja Deus, e pegar aquele alimento que é destinado a eles e botar para dentro. Louvado seja Deus. O pai já fez a parte dele. Agora cabe aos filhos fazer a dele, que é se alimentar da comida que o pai trouxe.
Então, do mesmo jeito, Jesus está dizendo, o Filho do Homem vos dará. Louvado seja Deus. Agora, veja que coisa linda. O qual, o versículo sagrado diz, que eu acabei de ler, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este, quer dizer, ao Filho do Homem, Jesus está dizendo que é ele, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus está dizendo, a esse Filho do Homem, que sou eu, que é ele, a esse o Pai, Deus, o selou. Ou seja, Jesus está dizendo, o Pai me enviou justamente com essa finalidade, para alimentar a humanidade com a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O Pai, o Deus, o selou. No versículo 28, eu acabei de ler o 27, expliquei para vocês. O versículo 28 diz assim, disseram-lhe, quer dizer, os judeus disseram a Jesus, fizeram uma pergunta a ele. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu acabei de ler o versículo 28. Os judeus fizeram essa pergunta a Jesus. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Veja que eles fizeram uma pergunta, louvado seja Deus. E uma pergunta importante, louvado seja Deus. Você já se perguntou o que você deveria fazer para fazer a obra de Deus? Eles perguntaram a Jesus, o que devemos fazer para executarmos? O que é executar? Executar é pôr em prática. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Executar é pôr em prática o que havia sido recebido. Louvado seja Deus. Executar é exatamente isso. Ou seja, executar é realizar. Executar é fazer. Então os judeus estavam perguntando a Jesus, o que devemos fazer para realizar, para executar? Só que eles disseram, as obras de Deus. Eles falaram no plural, as obras de Deus. Se você ler João 6,28, diz isso. As obras de Deus. Glória a Jesus. Jesus disse para eles, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse para eles, no versículo 29, vou ler agora. Jesus respondeu e disse-lhes. Jesus respondeu, deu a resposta que eles queriam e disse-lhes, está no plural, e disse-lhes, disse para todos. Jesus também está dizendo para mim, para você, para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem. Agora veja o que ele está dizendo. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta. Observe que no versículo 28, que eu acabei de ler, os judeus perguntaram a Jesus o que devemos fazer para executarmos as obras, no plural, as obras de Deus. Jesus respondeu no singular, no versículo 29. Jesus respondeu e disse, a obra, não disse as obras. Deus não tem várias obras. É como Deus não tem várias famílias também. Louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem, eu estou alegre, eu estou feliz porque conheci mais uma família de Deus. Deus não tem várias famílias. Deus só tem uma família. Então, do mesmo jeito, a obra de Deus. Ele não tem várias obras. É a obra de Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas não sabem o que é fazer a obra de Deus. Muitas pessoas ficam, por exemplo, em um convento, presa ali, guardada em um quarto ali, vários dias, louvado seja Deus, glória a Jesus, achando que ali ele ou ela está fazendo a obra de Deus. Outros pensam que fazer a obra de Deus é, por exemplo, sair entregando folheto, entregando literatura. Isso não é fazer a obra de Deus. Outros pensam que fazer a obra de Deus é simplesmente dirigir um culto na igreja, louvado seja Deus. Ou até mesmo pregar. Eu preguei a palavra de Deus, eu já fiz a obra de Deus. Mas a obra de Deus não é simplesmente entregar folheto, literatura, não é simplesmente dirigir um culto. A obra de Deus não é simplesmente pregar. A obra de Deus não é simplesmente cantar um hino, louvado seja Deus. A obra de Deus não é simplesmente ajudar o necessitado.
Não, senhor. Olha o que Jesus disse. A obra de Deus é esta. Ele falou no singular. É esta. Não existe outra. A obra de Deus é uma só. Se tivesse mais, ele teria dito. Ele teria falado no plural, não teria falado no singular. Mas ele falou a obra, não disse as obras. A obra de Deus é esta. Ele não disse são estas. Não, ele disse é esta. Louvado seja Deus. A obra de Deus é esta. Veja qual é a obra de Deus. Que creiais naquele que ele enviou. Você entendeu o que eu disse? Jesus disse, a obra de Deus é esta. O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Se alguém está fazendo a obra de Deus, essa pessoa está fazendo a vontade de Deus. Mas eu repito, fazer a obra de Deus não é apenas entregar literatura, folhetos, dirigir um culto. Fazer a obra de Deus não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente cantar um hino, não é simplesmente dar uma ajuda ao necessitado. Não. Jesus disse, a obra de Deus é esta. Veja qual é. Se você não sabe fazer a obra de Deus, se você não sabe o que é fazer a obra de Deus, aprenda. A obra de Deus é esta, não existe outra, é esta. Que creiais naquele que ele enviou. Jesus disse que a obra de Deus é a pessoa crer naquele que Deus enviou. E quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. Você pode dizer, pastor Ivanildo, eu creio em Jesus Cristo. Você crê? Ótimo. Então prove. Louvado seja Deus. Não se prova que crê em Deus somente pronunciando a palavra eu creio. Mas é pelos atos que se prova que verdadeiramente crê em Deus. Então Jesus Cristo está dizendo, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pronto. Como eu já falei, é crer em Jesus Cristo. Não é dizer que crê em Jesus Cristo, porque muitas pessoas dizem que creem em Jesus Cristo e às vezes nem provam. Louvado seja Deus. Mas é crer mesmo. Mas você pode dizer, eu creio em Jesus Cristo. Muito bem. Você sabe o que foi que Jesus falou, louvado seja Deus, uma certa vez? Ele falou, aqui mesmo no Evangelho de João, ele falou, aquele que crê em mim, louvado seja Deus, fará as obras que eu faço. É verdadeiramente isso que eu estou dizendo. Jesus disse, está escrito em João 14, versículo 12. Qualquer pessoa, Jesus está dizendo, que crê em mim, que crê nele, fará as obras que ele faz. E quais foram as obras que Jesus fez? Jesus curou o paralítico, Jesus curou o cego, o mudo, o surdo, Jesus curou o homem da mão ressequida, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, Jesus curou a sogra de Pedro com febre, Jesus curou, louvado seja Deus, várias pessoas, até morte ressuscitou, Jesus expulsou demônios. Então, se eu e você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, então nós devemos fazer essas coisas que ele fez. Só assim estaremos fazendo a obra de Deus. Porque caso contrário, você faça só entregar folheto, faça só entregar literatura, só dirigir um culto, só simplesmente uma pregação, louvado seja Deus, não acontece nada. Não fizemos a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é fazer acontecer milagres no nome de Jesus Cristo. Se não fizer isto, não está fazendo a obra de Deus. Você talvez esteja fazendo a sua própria obra. Talvez você esteja fazendo a sua própria vontade ou a vontade de alguém. Ou talvez esteja realizando apenas um culto religioso. Mas a obra de Deus não está fazendo. Porque, repito, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim,
Não é o que diz que crê em mim. Jesus diz bem claro: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Se você diz que crê em Jesus e ainda não fez as obras que ele fez, ainda não curou nenhum doente, ainda não realizou nenhum milagre no nome dele, você não crê nele. Porque quem crê, faz. Quem crê, realiza os milagres que ele realizou. Louvado seja Deus. Foram as perguntas dos judeus para Cristo. E Cristo respondeu. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Jesus. E ele ainda disse mais. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece esse versículo de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora escute. Escute para que foi que ele deu o Filho dele. Para que todo aquele que nele crê, você crê nele? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que é perecer? Perecer é sofrer. Perecer é sofrer. Se você está sofrendo uma doença, uma enfermidade, louvado seja Deus, e você não sabe expulsar essa doença, essa enfermidade, você não sabe realizar o milagre na sua vida, no nome de Jesus, você não crê nele e você não está fazendo a obra dele. É palavra dele, não é minha. É palavra dele. Eu estou citando o livro, o capítulo e o versículo. É palavra dele. Louvado seja Deus. Então, fazer a obra de Deus é isto. Que fique gravado na minha mente, na sua mente, na nossa mente. Fazer a obra de Deus é fazer as mesmas coisas que Cristo fez aqui na terra. Aí estaremos fazendo a obra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Glórias a Deus. Que essas palavras fiquem em vossos corações. Louvado seja Deus, que vocês meditem nessa palavra. Louvado seja Deus. E que realmente aprendam o que é fazer a obra de Deus e como fazer a obra de Deus. Porque muitas pessoas estão totalmente enganadas, achando que estão fazendo a obra de Deus porque dirige um culto, louvado seja Deus, porque dirige uma igreja, louvado seja Deus, glória a Jesus, e realmente não estão fazendo a obra de Deus porque não estão realizando aquilo que Cristo realizou. O próprio Jesus falou: eis que vos dei um exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele nos deu um exemplo para ser seguido. Assim, quer dizer, da mesma maneira como ele fez, nós façamos também. Louvado seja Deus. Cristo nunca se desesperou diante de uma situação, diante de um problema, diante de um obstáculo. Ele nunca se desesperou, nunca botou a mão na cabeça: meu pai, será que o senhor me abandonou? Não. Ele simplesmente agia na vontade de Deus. Se era pessoa endemoniada, ele expulsava os demônios. Se era doente, ele curava os enfermos. Louvado seja Deus. E o que era preciso fazer, como foi preciso acalmar o mar, louvado seja Deus, o vento, ele fez a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é isso. É realizar os mesmos milagres que Cristo realizava. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória.